aqui o sim e o não são trocados. Então, sabe aquela coisa de falar gesticulando quando você não entende o idioma? Tem que cuidar, porque isso aqui significa não e isso aqui significa sim. Então tu vai gravar mais vídeo hoje? Não. Amanhã tu vai gravar? Sim. Não sei se vocês lembram, mas claro que lembram. Bom, talvez não lembram. Anteontem eu mostrei o parlamento lá da Romênia, que era aquele prédio gigantesco, mais pesado do mundo, de mármore e pá. 350 mil metros quadrados. Não, assim, megalomaníaco é uma palavra muito pequena para esse prédio. É fora do padrão, tipo... 350 mil metros quadrados. Agora aqui atrás eu estou no parlamento da Bulgária, bem mais modesto, bem menor. Estou hoje na cidade de Sofia, capital da Bulgária. O que nós temos aqui no meio é a estátua de um czar, aqui da Bulgária, parlamento búlgaro, Universidade Federal. Olha que curioso, estava lendo que as ruas aqui de Sofia são de paralelo normal, mas que estas que são de paralelo amarelo é porque marcam as partes ricas da cidade. Pra quê, Jesus? Meu, isso é muito certo. Olha só, daí acaba os ladrilhos amarelos aqui que são dos ricos e começa o normal. E aí a gente tá onde? Bem na frente da universidade. É isso aí, ó, dinheiro, o pouco dinheiro que o universitário tem é pra xerox e café. Muito real isso. Então, gente, esse é o prédio da Biblioteca Nacional aqui da Bulgária. E você deve ter se dado conta de que esse alfabeto, que é o alfabeto cirílico, está nos acompanhando desde lá da Rússia, né? É o alfabeto usado nas línguas eslavas. E esses dois carinhas, São Cirilo e São Metódios, foram os caras que inventaram esse alfabeto lá no século IX. Eram missionários que queriam traduzir a Bíblia para as línguas eslavas. Olha a imponência da catedral aqui de Sofia. Te mete com esses ortodoxos, hein? Tô impressionado. Uma coisa legal aqui de Sofia, eu até não comentei ainda, é que tem várias igrejas de vários credos diferentes, bem próximas, convivendo pacificamente. É muito legal isso. Depois eu vou mostrar numa outra praça ali que tem 5 igrejas de confissões diferentes, todas convivendo pacificamente. Essa é uma igreja russa, aqui da Bulgária, muito bonita, bem no estilo daquela São Basílio lá em Moscou. Este é o Museu de História Natural aqui da Bulgária. Eu quero entrar porque ele é bem interessante, é um dos maiores aqui da região dos Balcãs, desse tipo. Tem um monte de animais empalhados. Deixa eu mostrar alguns bem raros. Aqui no Museu de História Natural, encontrei um quetzal empalhado. Gente, essa ave é uma ave sagrada, tanto para os maias quanto para os astecas. Ela tem penas fosforescentes de 60 centímetros. Eu acho assim um pecado empalhar esses animais, né? Mas numa época em que isso aí era possível, né? Comum, infelizmente. Olha o tamanho dessas águias.
Gente, hoje meus planos era só andar um pouquinho aqui pela capital da Bulgária, Sofia, mas já descobri duas coisas bem interessantes. Primeiro, que esse lugar tem quase 7.000 anos de história. Sofia foi fundada há 7.000 anos, então tem muita coisa legal. E segundo, bem engraçado, é que aqui o sim e o não são trocados. Então, sabe aquela coisa de falar gesticulando quando você não entende o idioma? Tem que cuidar, porque isso aqui significa não e isso aqui significa sim. Então tu vai gravar mais vídeo hoje? Não. Amanhã tu vai gravar? Sim. Olha que legal a forma do governo soviético, que legal não, né? Mas que curiosa a forma do governo soviético de apagar a memória religiosa, né? Essa igreja de São Jorge, ela é do século IV, construída a mando do próprio imperador Constantino, né? E todo ao redor, no período soviético, foi construído um prédio, olha. Prédio, obviamente, ocupado pelo governo. E que hoje é ocupado por uma rede de hotéis, é o Sheraton, né? Tá aí, ó, ela permanece dentro do pátio do hotel. Ela está em funcionamento ainda, né? Então eles não permitem que filme lá dentro. De qualquer forma, do século IV. Momento curiosidade inútil. Fiquei sabendo ontem que foi aqui que surgiu o iogurte, provavelmente há mais de 4.000 anos atrás. Dizem que as pessoas costumavam transportar leite dentro daquelas bolsas feitas de couro de animal e que este couro de animal favorecia o crescimento de algumas bactérias que começaram a fermentar o leite e naturalmente fazer o iogurte. Bom, ontem eu falei sobre a quantidade imensa de história que tem esse lugar, né? Aqui a gente pode ver a arquitetura bem clássica do estilo soviético, aqueles prédios bem quadradões, né, da época. Bem do lado oposto a gente vê aqui o símbolo da cidade de Sofia, então, que é a sabedoria, né? Sabedoria que sempre em todas as culturas, seja grega, romana, é sempre retratada como uma coruja. E por isso também é o símbolo da filosofia, né? Porque a coruja passa a ideia de que tudo vê, mesmo na escuridão. Escuridão, assim, sendo um símbolo de alienação ou de cegueira de mundo, enfim, né? Então, no fundo a gente tem uma igreja católica, mas a gente tem por aqui também mesquita islâmica, tem igreja ortodoxa, tem sinagoga judia também ali pra cima, mais outras duas igrejas ortodoxas também. Então, um misto de religiões e ao mesmo tempo, por exemplo, prédios aqui, como eu falei, né, do período soviético, que pregavam o ateísmo. Certo, mas tem que ficar claro que apesar de ter essa variação religiosa toda, eles têm sim uma religião predominante, eles são, na sua maioria, cristãos ortodoxos. Eu estava lendo que mais de 80% da população é cristã ortodoxa. Olha, a palhaçada de viajar no inverno é que sempre abandonaram um carrinho ali, ó. Um patinete. Bom, é que todas as fontes sempre estão desligadas. Palhaçada isso, tem que voltar no verão. A parte boa de andar meio sem rumo é o inesperado, né? Tô eu aqui no Centro Cultural da Bulgária e encontrei um pedaço do Muro de Berlim. Muro que dividiu, né, a Alemanha de 61 até 89. Tava lá, curti a ideia do escultor de eternizar ali um cabo de guerra. Mas em que mundo que esse elástico estaria aguentando? Não, acho que não rolou, viu? Sei qual é que é desse monumento. Seria só pesquisar, mas quero evitar a fadiga.
Quero evitar a fadiga. De qualquer forma, deve ser sobre a guerra, né? Lá tem um negócio grandão. Ali tem mais umas pessoinhas. Olha que curioso. Aqui do outro lado tem uma galera meio que, tipo, se despedindo, eu acho. E tá rolando o maior amasso aí, ó. Pá! Te mete! Bulgária, hein? Então, impressões aqui de Sofia e, portanto, da Bulgária. Primeiro, é um lugar com muita história. Eu não fiquei enchendo muito o saco de vocês com história para que não me xingassem, né? De qualquer forma, eu falei no primeiro dia, né? São só que em Sofia 7.000 anos de fundação, então é muita coisa legal. Se você se hospeda no centro, como eu fiz, você faz tudo a pé, não tem necessidade de pegar transporte público, mas tem ônibus, tem trem, tem metrô, vocês viram, eu mostrei alguma coisa ali. Eu gastei 2 dias e meio, porque eu vou embora amanhã de meio-dia. Mas se você não for entrar em museus ou coisa assim, você pode ficar bem menos. 1 dia, 2 no máximo, tá legal. De qualquer forma, não é uma cidade muito grande, assim, a nível de... tipo, que tem que se locomover e tal. E amanhã de meio-dia, então, eu vou pro próximo destino, que é... Nosso próximo destino, então, é a capital da Macedônia do Norte, Skopje. O vídeo tá incrível, a cidade é muito legal, cheia de monumentos, de estátuas, enfim. Se você não viu nosso vídeo da Macedônia, eu vou deixar aqui nos cards. Aproveita e comenta o que achou desse vídeo, o que achou da Bulgária e deixa alguma sugestão para os nossos próximos vídeos. Até breve!